A paz do Senhor, Jesus Cristo, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Seja bem-vindo a mais uma live da Jornada Caçadores de Deus. Estamos na terceira live hoje, aleluia. Que Deus te abençoe, você que está chegando, já vai compartilhando, tá bom? Para que vidas sejam alcançadas para a glória de Deus. Eu sempre esqueço de me ajeitar aqui atrás, para poder ajeitar as costinhas. Não, meu amor, obrigada. Meu esposo está aqui perto, vai compartilhar, para que mais pessoas possam chegar. Por enquanto, eu ainda estou, fazendo a live aqui através do meu perfil, tá certo? E não estou conseguindo ainda fazer simultâneo com outros canais, com outras redes, com outras plataformas, mas eu creio que em breve eu vou conseguir fazer isso para a glória de Deus, porque é para alcançar mais pessoas. Por isso que é muito importante que você se inscreva nesse canal, que você siga, que você compartilhe, comente, curte, porque isso faz as plataformas entenderem que mais pessoas gostam e querem aprender sobre Deus. Amém? Então vamos lá? Vamos começar orando. Hoje vamos para o capítulo 3, desse livro extraordinário que é o livro Caçadores de Deus, totalmente inspirado pelo Senhor, e tem palavra de Deus aqui também, amém? Então, se prepare, porque eu creio que o Espírito Santo vai falar conosco nesta manhã, em nome de Jesus. Feche seus olhos, vamos orar a Deus. Soberano Deus e eterno Pai, nós te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade de estarmos, Senhor, na Tua presença. Senhor, primeiramente, Pai, para te pedirmos perdão, porque reconhecemos que sem quebrantamento dos corações, sem arrependimento, nós jamais alcançaremos, Senhor, a Tua glória, jamais teremos a Tua presença. Senhor, porque é através da consciência dos nossos erros é que nós alcançamos a Tua misericórdia. E por isso eu te peço, em nome de Jesus, ajuda cada um de nós, Pai, nesta manhã a compreender melhor a Tua palavra, a sentir a Tua presença, porque é o Senhor quem nos fortalece todos os dias. Nós repreendemos todo o mal, toda a tentativa do adversário que vem tentar contra a vida dos teus filhos. Para a glória do teu nome, nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. E vamos lá, Capítulo 3, recheado, Ele vem sob o título Sei que há mais, Bom, temos diversas passagens aqui, Mas eu vou me conter, em relação ao estudo, vocês vão ver dois contrapontos, tá? Esse capítulo, ele fala muito sobre o que de fato nós precisamos morrer para sentir a glória de Deus, Então, Jesus disse que era preciso que a gente nascesse de novo. Então, ele está falando sobre morte e sobre nascimento, porque se é preciso nascer de novo, nós temos que morrer. Mas não é essa morte, que algumas religiões pregam, e aí é religião mesmo que eu tô falando, não é de outra coisa, de liturgia, como eu venho comentando aqui nas outras lives. Não, é religião mesmo, que acreditam em reencarnação e essas coisas. E aí confunde-se, que para você alcançar uma superioridade, quer dizer, uma vida melhor, você teria que morrer e nascer de novo. Então eles entenderam isso, mas Jesus estava falando sobre a nossa alma,
Jesus estava falando sobre o fato de que nós precisamos ser transformados, que nós precisamos ser quebrantados, que nós precisamos reconhecer que necessitamos nascer de novo. E só tem um jeito de nascer de novo, é aceitando o Senhor Jesus sobre as nossas vidas como o nosso único e suficiente Salvador, é entregando todas as nossas dores e mazelas ao Senhor e nos batizando nas águas, né? E ali nós, então, nascemos de novo, tá? É um processo que precisa de preparação. Deus já teve episódios de Deus, por exemplo, com aquele homem que perguntou o que me basta para ser batizado, né? Isso aqui que eu estou falando é uma introdução guiada pelo próprio Senhor, tá? Porque não tem nada a ver com com o que eu tinha estudado, né? Deus me fazendo conectar as coisas. Então, aquele homem perguntou: o que me basta, o que me resta para ser batizado, então? Né? Ah, já conheceu a palavra ali, tal, né? Nada. Né? E aí, ali ele foi batizado. Então, para quê? Para ele poder viver, né? Morrer para o mundo e viver para Cristo, tá? E Deus, ele mostra que nós precisamos sim nos entregar e não sermos dissimulados, né? Teve um caso de um pastor que ele narrou assim. Chegou um jovem para mim, né? Um jovem normal. E ali ele chegou e falou: pastor, gostaria de conversar com o senhor. O que o senhor acha de mim? Aí ele falou: eu acho que você é um jovem normal, né? Um rapaz e tal. E aí ele pegou e falou assim: olha, pois é, o meu nome de batismo não é esse, que era de um menino, né? Eu não sei se era Letícia, uma coisa assim. Ele falou, né? O meu nome de nascimento, né? É Letícia. Aí ele se assustou. Por quê, né? Porque era um rapaz, né, na frente dele. E aí, o rapaz, né, falou assim: eu tomo hormônio, né? Eu, na verdade, sou homossexual. Ninguém nunca tinha percebido, né, na igreja. E ele já estava na igreja já há um tempo. Aí o pastor falou: meu Deus, né? E ficou assim, né, meio assustado. E aí o rapaz, né, falou assim: eu gostaria de me batizar nas águas. Aí o pastor, tá. Aí ele lembrou dessa passagem: o que me basta, o que me resta para ser batizado? E ali o pseudo rapaz, né, falou assim: eu quero, né, no próximo batismo. E o pastor foi, batizou, né, a Letícia, né? E foi interessante que quando ele foi pro tanque batismal, né, ele foi batizado e tal, e ao sair para se trocar, porque ele falou: eu quero ser transformado, eu quero morrer para esse mundo. E o pastor realmente sentiu que era de Deus, né? E esse rapaz, já não mais um rapaz, mas se transformando de volta a Letícia que Deus fez para ser, foi para o banheiro se trocar, né, para tirar aquele manto, né, do batismo, e voltou de vestido, de brinco, né? E ali nunca mais, né, a Letícia voltou àquela vida. Por que eu falei isso, né? Por que Deus me fez lembrar dessa história? Para glória dele, né? Glória a Deus. Porque as pessoas, elas às vezes julgam, né? Julgam até se o outro realmente está arrependido, né? As pessoas julgam. Na verdade, o ser humano, ele tem uma facilidade muito grande de julgar, né?
de deturpar. E Deus, nessa manhã, Ele está aqui para nos ajudar a discernir as coisas, a ter visão do que é esse mais que ele fala, por exemplo, no livro, né? Você sabia que existe uma receita para viver uma vida miserável? Tem receita para viver vida extraordinária. A receita está aqui, ó. É um livro de receita bem grandinho, com bastante ingredientes, mas a receita tá aqui, né? E tem receita também para ser miserável. também tá aqui. Mostra o que não fazer para viver uma vida miserável. Mas é interessante que no livro Caçadores de Deus, o Tommy Tenney, que é o escritor, ele fala: eis uma receita para a miséria: um coração faminto, uma cabeça orgulhosa e uma vontade não quebrantada. Essa é a receita da miséria. Por quê? Porque, mas eu não tenho que ter fome de Deus. Eu tenho que ter fome de Deus, bater para achar, buscar para encontrar, né? Eu tenho que ter fome de Deus, sim, mas eu tenho que saber até em que porta bater, né? Em que padaria ir, né? Então eu vou pesquisar antes. Não, peraí, deixa eu ver. Eu tô com fome, então eu preciso ver, né? Só que aqui, nesse caso que o Tommy narra, ele tá falando que se tiver uma cabeça orgulhosa, quer dizer, o que é a cabeça orgulhosa? Era sobre isso que eu tava falando, pessoas que julgam. Você acha que uma pessoa que julga os outros, que critica, que só fala mal, que fala por trás, que mente, você acha que de fato essa pessoa está numa posição de quem quer ser alimentado por Deus? Não consegue, porque a presença de Deus não está ali. A presença de Deus não está aonde não tem mente, cabeça humilde, aonde não tem vontade de se aquebrantar. Senhor, quebra o meu orgulho, né? Então, não tem como. E aí, quando a pessoa começa a viver uma vida miserável, né? E ele fala, vamos à palavra, tá? Vamos à palavra em Gênesis 35, eu vou ler aqui, ó. Gênesis capítulo 35, do versículo 1 ao 5 eu vou ler. E aí deixa Deus falar contigo, tá? Depois disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugiste da face de Esaú, teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: tirai os deuses estranhos que há no meio de vós, purificai-vos e mudai as vossas vestes. Levantemo-nos e subamos a Betel. Ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e que foi comigo no caminho que tenho andado. Então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham em suas mãos e as argolas que estavam em suas orelhas. E Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. E tendo eles partido, o terror de Deus caiu sobre as cidades que estavam ao redor deles, e não perseguiram os filhos de Jacó. Ai, que forte, né, gente? Muito forte isso. Por quê? Tá falando justamente sobre como que fica o lugar aonde Deus se permanece. No livro, ele dá o título de O Status do Lugar onde Deus permanece. Esse é o status, né? É o que fala em Gênesis 35:5. Ali se instala o temor a Deus, tá? O temor. Então, esse temor é que nos impulsiona a entendermos que necessitamos de mudança e não podemos ser como aquele bêbado num bar
que está totalmente alucinado, que está fora de si, emocionado, entorpecido. Tem pessoas que às vezes na igreja estão entorpecidas, literalmente bêbadas. Do quê? Do ópio das suas emoções. O que é ópio? Era uma droga usada na sociedade há tempos atrás, né? Um veneno, né? E envolvidas com o ópio de suas próprias iniquidades. Então, existe pecado oculto. E toda vez que tem o pecado oculto é o ópio da alma, né? E esse pecado oculto, que é o ópio da alma, ele impede que a pessoa sinta a presença de Deus, tá? Então, já aconteceu às vezes de você estar sentindo muito forte a presença do Senhor, mas às vezes alguém do seu lado não está sentindo. Às vezes alguém que está do seu lado, né, tá ali. Só que você já esteve em lugares onde a maioria não está sentindo? E você tá ali com uma fome, e aí te dá uma angústia, e aí você fala, meu Deus, Senhor, me perdoa, eu tô sentindo angústia dentro da igreja, que horror. Você já sentiu isso? Pois isso acontece, né? Isso se chama o ópio das próprias iniquidades, tá? É o pecado oculto. É que a igreja tá fria. Por que ela tá fria? Por que ela não tá sentindo a glória de Deus? Por que a glória de Deus não está se estabelecendo? Porque existem coisas por trás que estão impedindo ela de se soltar, de se jogar no chão, de se aquebrantar, de chorar na presença de Deus, de se arrepender. Não tem como sentir a glória de Deus, tá? Se a gente não se arrepender. Então, nem que você tenha que chorar todo dia, nem que você tenha que se jogar no chão, cara no pó, todo dia. Se você quer sentir a glória de Deus e a presença de Deus, deixe o Espírito Santo te mostrar aonde você precisa ser moldado. Como dizem, deixa Deus quebrar o vaso. Deixa, se joga, né? Se joga nos braços do Senhor. Senhor, me quebra mesmo. Vai doer. Você sabe que vai doer, né? Mas é necessário, tá? Então eu citei a questão do bêbado, né? Porque ele faz essa citação, né? Como um bêbado no bar, né? Ali ele se emociona, a mente está entorpecida. Não é assim que a gente quer estar na igreja. Não é assim que a gente quer estar. Como estar assim na presença de Deus? Nem é assim, nem tem como, né? O que faz o favor de Deus se voltar para nós é justamente a fome por Ele, mas uma fome que busca como alcançá-lo, né? Então, no próprio livro, né? Bom dia a todas que estão chegando, né? Maria Tereza, que está aí, Edivânia, paz do Senhor, né? Eu não consigo ver aqui mais comentários para variar, né? Mas que Deus te abençoe, né? Todos que estão aí acompanhando, né? Esther, olha a citação que ele faz de Esther. Esther levou 1 ano para se preparar para a noite com o rei. Você sabia disso? Ela levou 1 ano. Você lembrava disso? 1 ano se banhando em perfume puro. Eu vou fazer um comentário à parte. A Ângela, minha filha, né? Ela, quando era bebê, a gente dá suquinho, né, para as crianças. E aí eu ficava tentando descobrir as coisas também que agradavam, porque não era tudo que agradava. E aí eu comecei a dar muito suco de manga.
né? E ela curtia suco de manga, gente, tomava 1 litro de suco de manga todo dia, essa menina. Era muito engraçado. Eu dava leite, mas ela gostava mesmo era de suco de manga. E aí era o que eu levava até pra igreja. Já levava uma garrafa cheia de suco de manga. E ela tomava também alguns suquinhos de soja e tal, mas eu gostava de dar o natural, enfim. Aí uma vez eu fui levar ela no pediatra e o pediatra falou assim: ai, obrigada, irmã Iracema, bom dia, paz do Senhor. Obrigada. Ela está falando que eu estou linda com o novo visual. Amém, glória a Deus. E aí, quando eu levei a Ângela no pediatra, ele falou assim, e ele falava meio enrolado, né, outro idioma, cubano, não sei, né. Aí ele, é papaya? E eu, né, papaya? O que é papaya? Eu até conectar, porque eu tava tão assim, né, estressada porque a Angela tava doente. Aí, o que esse homem tá falando? Papaya? E ele fazia assim no nariz dele, é papaya? É papaya? Aí eu, papaya? Aí eu, mamão papaya. Não é mamão papaya. Ela não gosta, eu não é isso. Mas por que o senhor tá falando isso? Aí ele, porque tá amarelo. Aí eu olhei pra cara dela e percebi que aqui assim, no narizinho dela, bem aqui nessa partezinha, e aqui tava amarelo. Mas não era amarelo de sujo, não. A pele tava amarela. E aí ele falou, é o suco. Aí eu falei, o suco faz isso? Ele é. Você tomando esse suco é que nem o café nos dentes, né? O nosso dentinho fica meio marronzinho, né? De tanto tomar café. É a mesma coisa. Aí voltando na Esther. Esther tomava banho de perfume puro todo santo dia para poder se preparar 1 ano para entrar na presença do rei. Por quê? A pele, imagina o perfume que era a pele dessa mulher. A pele dela exalava um perfume. Olha que interessante. Que perfume? Essa é a pergunta poderosa hoje. Que perfume nós estamos exalando hoje? Esther levou 1 ano para se preparar para estar na presença do rei. Se nós soubéssemos, não é isso que está escrito na Bíblia, tá? De que Jesus Cristo vai voltar daqui a 1 ano. Não. Mas se a gente soubesse, como seria a nossa preparação? Entendeu? Essa palavra, essa passagem de Esther, né? Se refere a isso. Qual é o perfume que nós estamos exalando no dia de hoje? E se Jesus voltasse hoje? É o nosso encontro com o rei. Faz sentido para você? Amém? Isso é muito forte, né? O propósito original da unção é encobrir o odor natural da nossa carne. Ali ela precisava encobrir o seu cheiro de mulher comum para se tornar um dia rainha. Entende? Então, a unção de Deus, quando uma pessoa vai ser ungida a um cargo eclesiástico, então ela vai ser ungida a pastor. Tem igrejas que exageram no azeite, né? Você já viu já na internet, né? Uns potão de azeite que banha, né? A pessoa todinha com azeite, né? Tem gente que é com o dedinho, vai lá, tuf, né? Tem gente que coloca um pouquinho mais que o cabelo fica até oleoso. Não importa, né? Isso são coisinhas humanas, né? Mas ela tem uma função, essa unção, não tem? Que é o quê? Encobrir, quer dizer, vai revestir aquela pessoa de um novo estágio, de um novo processo na sua vida. A unção de Deus, ela serve para encobrir
esse odor da nossa carne, tá? O que é a carne? O orgulho, né? As dificuldades, as iniquidades da nossa vida. Sem isso, não tem como entrarmos nos aposentos do rei. Na intimidade. Olha que forte isso. Na intimidade. Tá? Então, ela precisava ser atraente para o rei. Essa atração não é a atração física. Naquele contexto de Esther e o rei, né? E é óbvio que existia a questão física, ele escolheu, né, a mulher mais bonita de todas, e ela era linda, né? Ela era maravilhosa. Só que no contexto da vida eterna, é assim que a gente tem que se apresentar. Não adianta cortar cabelo, né? Que nem eu cortei, passar batom, usar brinquinho, correntinha, nada disso. Né? Isso aqui é aqui para a terra. O que Deus quer saber é o quanto, e quer ver e sentir, o quanto nós estamos, de fato, sendo atraentes para Ele. Aleluia! E o que atrai o Senhor, senão nada mais, nada menos do que o nosso arrependimento, né? Então, para que a gente realmente sinta a glória de Deus e tenha a presença de Deus na nossa vida, são 3 coisas, tá? A presença de Deus, na verdade, ela gera essas 3 coisas em nós, que é a atração, né? Eu me sinto atraída por Deus e Ele me atrai. Quer dizer, Deus é o Deus Todo-Poderoso, justo, fiel, que tem a visão perfeita, eu confio nele, mesmo que ele tenha que me tirar algumas coisas. Coisas que me fazem mal e eu ainda não enxerguei, tá? Então, o poder, a atração, ela gera isso. Não é que a gente fica cego. No mundo, entre os seres humanos, a gente fica cego. Por quê? Porque a própria palavra diz que maldito o homem que confia no homem. Quer dizer, não é para a gente ficar depositando a nossa confiança, todos os nossos, né, anseios, as nossas expectativas no ser humano, porque ele vai falhar. E a gente vai se aborrecer. Não. O poder de atração, ele deve ser gerado primeiramente para com o Senhor, porque ele nunca nos aborrece, nunca nos trai, nunca nos abandona, nunca nos humilha, não nos rejeita, nem nos engana e nem nos trai. Amém? Então, nele eu posso confiar, e esse poder de atração, ele é real. Na vida humana, que não passe entre marido e mulher, né? Essa atração. E quando existe presença de Deus na nossa vida, tá? Esse poder de atração é exalado, sim, através de nós, para o evangelismo. Porque aí, na hora que você vai falar de Jesus e testemunhar e fazer a obra de Deus, os outros se sentirão atraídos por você. Eles, na iniquidade deles, podem confundir essa atração. Infelizmente, isso acontece, né? Até meu esposo escreveu sobre um assunto forte, né? Que a gente tem um livro, Limerência, né? Que fala sobre isso, sobre essa atração humana, tá? Porque confunde-se, né? Às vezes a outra pessoa, nas suas carências, né? Ela acaba se sentindo atraída por alguém que está exalando a presença de Deus. Ela está conseguindo discernir que aquilo que ela está vendo de tão interessante é a presença de Deus. E ela tem que pegar a presença de Deus, né? Então, você entende? Depositou as expectativas no ser humano, vai ter problema. Depositou as expectativas em Deus, vai ter
de fato, uma vida realizada e esse poder de atração real e eterno que deve existir. Deu para entender, né? Quando tem presença de Deus, tá? Nós sabemos como receber essa presença, tá? Então, aqui nós estamos o quê? Redescobrindo o que é realmente sentir a presença de Deus. Nós estamos aprendendo a entender a manifestação de Deus, e aonde tem manifestação, tem poder de Deus, e aonde tem poder de Deus, né, existe cura. A Maria Teresa está falando, é o brilho do Senhor. É o brilho do Senhor. E esse brilho do Senhor é atraente, né, para as pessoas. Nós estamos aprendendo a ser guiados pelos olhos de Deus. Guiados pelos olhos de Deus. Amém? Nós precisamos ser guiados pelos olhos de Deus. Senhor, que eu veja aquilo que o Senhor está vendo e eu não estou conseguindo enxergar. Senhor, que eu faça aquilo que o Senhor quer que eu faça. A nossa oração tem que ser assim. Senhor, que eu faça aquilo que o Senhor quer que eu faça. Não o que eu quero, porque o que eu quero é muito ruim, é muito pequeno, é muito efêmero, é muito curto, tem prazo de validade. E o que o Senhor quer é eterno. É eterno. Eu não preciso me preocupar com as coisas daqui dessa terra, com conta de água, conta de luz. Não. Né? Meu Deus, eu não preciso me preocupar com essas coisas. Por que eu não preciso me preocupar com as coisas daqui dessa terra? Porque enquanto eu estou buscando o reino dos céus em primeiro lugar, enquanto eu estou tendo fome de Deus e me arrependendo dos meus erros todos os dias, enquanto eu estou neste processo, o Senhor, Ele está me recompensando sem eu ficar, sabe? Olha Deus, ficar cobrando, né? Olha Deus, dia 10 está vencendo aí uma conta, hein? Ó Senhor, me ajuda. Eu posso pedir? Posso, nós podemos e devemos pedir. O próprio Senhor falou, pedi e dar-se-vos. Pode pedir, pede, mas pede direito, porque na palavra também diz que vocês erram porque não pede direito as coisas. Então pede direito. Né? Pode pedir, né? Porque pedis mal, né? Pede errado, pede mal, não tá pedindo certo, né? E pede coisas que não vão te acrescentar, entende? Faz sentido isso para você, né? Então, tem que pedir sim, tá? Só que também tem que confiar. Tem que confiar uma vez que a gente pede. Eu conheço pessoas que falam assim, não, eu só peço uma vez. Eu só peço uma vez. Uma vez, não vou pedir mais, porque, né, Deus não é bobo, né? Que chato, né, ficar pedindo a mesma coisa todo dia. Eu sou a favor da viúva importuna. Eu sou a favor da viúva importuna. Tem um certo equilíbrio aí, que a gente também tem que confiar, né, no Senhor, mas ela era chata. Mas ela não conseguiu, né? Que ela queria. Então, eu ser um pouco chato também de vez em quando. Mas por que eu tô falando isso? Porque Deus, Ele quer que a gente tenha essa consciência do que é de fato receber a presença dEle. É como se Ele dissesse assim, bom dia, filha, tô aqui, pode falar. E aí você, meu Deus, eu não tô preparada para isso? Meu Deus, né? O que está acontecendo? Não estou preparada. Estou procurando aqui uma passagem. É uma passagem que eu ia falar aqui para vocês. No meu estudo eu ainda direcionei por essa questão do eu preciso morrer para nascer de novo, para poder sentir a glória de Deus, ter a presença de Deus, né? E para nascer de novo, existe o quê? Dores de parto. Olha só como que Deus faz. Então eu preciso morrer para o mundo e nascer para Cristo. Só que para nascer para Cristo vai ter dor de parto, sim. É óbvio, né?
vai trazer desconforto. Por quê? Porque eu estava no mundo. Eu, Angelitinha, por exemplo, aceitei a Jesus com 30 anos de idade, né? E eu carreguei, né, não vou dizer 30 anos, né, mas uns 15 anos, vamos dizer assim, talvez nem 15, mas uns bons anos de vida no mundo, né? Saindo pra balada, bebendo, né, fazendo coisa errada, né, me envolvendo com pessoas erradas, né, as más companhias corrompendo, né? Eu tinha um ensinamento cristão muito raso, né? Mas tinha temor, né? Tanto é que todas as minhas experiências eu apresentava para Deus, mesmo sem ter conhecimento bíblico, mesmo sem ir para a igreja, né? Conversava com Jesus, então tinha ali um certo temor, vamos dizer assim, né? E eu vivi toda essa vida, certo? E precisava morrer, né, para esse mundo para poder nascer de novo em Cristo. E foram dores de parto que durou um tempo. Cada pessoa, o seu processo de libertação é diferente o tempo, tá? Tem pessoas tipo Paulo, que né, encontrou com Jesus no meio da estrada e ficou tão impactado que ficou até cego e depois foi curado, né? Então tem esses casos e tem os casos de libertação ao longo da caminhada. Então a pessoa vai sendo liberta. Por que eu digo isso? Aí você pode falar, nossa, mas Angelita, será que existem pessoas que já estão há 10, 15 anos que não foram libertas? Fala para mim você. Será que existem pessoas que estão há anos na igreja e ainda não foram libertas e às vezes estão até pregando? Fala para mim você. Entendeu? Então, só que o processo de conquista e vitória, certo? Do deixar as coisas do mundo para viver uma nova vida com o Senhor, tá? Ele é gradativo também em algumas pessoas. Pode durar, às vezes, um ano, pode durar uma semana, pode durar o que for. O importante é a pessoa não desistir. O importante é ela ter fome todos os dias. O importante é ela saber equilibrar, porque senão fica assim, mas então eu não estou liberta nessa área ainda, eu não posso falar de Jesus. Não, eu tenho conhecimento, eu posso sim divulgar a palavra. Tá tudo bem, eu posso divulgar ali a palavra. O que eu não consigo ainda é sentir a presença de Deus. Nem ter a glória de Deus, não. Porque quando a presença de Deus vem, a glória de Deus vem, gente, esquece, essa pessoa não fala mais palavrão, essa pessoa não faz mais diz que me diz, não faz mais fofoquinha, não fica falando mal dos irmãos. Não. Essa pessoa, ela foca em quê? Em ganhar almas para Jesus, tá? Em sentir amor pelas vidas, em perdoar, certo? Em reconhecer que é uma pessoa que precisa melhorar. Isso é reflexo de quem sente e vive a presença de Deus. Faz sentido para você? Amém? E para a gente já estar aqui encerrando, tá? Eu peço para você que você compartilhe com mais 3 amigas, certo? Para que elas sejam alcançadas por essa palavra, tá? Para que elas sejam alcançadas por essa palavra. Porque a partir do momento em que eu morro para o mundo e vou nascer para Cristo, eu literalmente vou nascer. Eu vou viver dor de parto, certo? Eu sou um bebê que estou crescendo na presença de Deus. Em Isaías 66:9 diz: acaso faria eu abrir a madre e não faria nascer? Que foi o que aconteceu comigo. Então, ali, 30 anos de idade, vivendo no mundo, eu me arrependo de tudo que eu fiz. Mas não teve nada do que eu fiz que, olha, que possa tirar algum proveito. A não ser, talvez, as coisas de estudar, que eu estudei muito, e fiz faculdade, aquelas coisas aradas todas, né?
enfim, que eu conversava com Jesus, isso dá para tirar, né, de coisa boa, mas a maioria não dá para tirar nada, não. Então eu me arrependo mesmo. Faz parte da minha história, né? Reconheço, faz parte da minha história. Só que deu um trabalhinho. E dá um trabalhinho constante todo dia para eu lutar contra essas características, né? É que nem quando a pessoa é homossexual, né? Principalmente homem e mulher também, né? Fica com aquele trejeito, fica com aquela voz arrastada, é hábito, né? E ali é uma luta para eles, viu? Desaprender tudo aquilo e seguir uma postura de nova criatura que nasceu, né, para Cristo, né? Então Deus, ele dá o respaldo, é isso que eu estou falando, que é o que está aqui em Isaías. Acaso faria eu abrir a madre e não faria nascer? Né? Então Deus, ele não provoca fome sem um propósito. É ele que provoca essa fome na gente. É ele que provoca. Como que ele provoca? Permitindo que coisas ruins às vezes aconteçam, sabe? E aí dá aquele cutucão e... Ah, Senhor, por que isso tá acontecendo comigo? Entendeu? E aí você começa, né? O ímpio começa... É Deus. O ateu fala, né? Como brincam, né? Graças a Deus. Até ateu fala em Deus. Mas deu para entender? Então, ele não provoca a fome em nós sem um propósito. Então, o que a gente está sentindo no espírito é real. Então, mesmo que a gente ainda não perceba o formato do que Deus está fazendo, porque só Ele sabe. Tem coisas que a gente nunca vai saber por quê. Tá? Então, a minha realidade, a minha história, eu desconfio, né? Algumas coisas Deus até confirmou, né? Então, a minha história, o que eu passei, o que eu estou passando, o meu tratamento, tudo isso, né? Deus me deu, né, confirmações pelo propósito, às vezes por causa de uma vida que eu já conheci, já conversei. E Deus é Deus, ele faz o que ele quer da forma que ele quer. Mas o fato é, o que a gente sente no espírito é real, é de verdade, está acontecendo. A gente precisa continuar se posicionando e não podemos abortar o processo. Abortar, não podemos, entende? Por quê? Porque estamos num processo constante de nascimento. Quando Jesus voltar, é quando ele pega a gente. Ah, meu filho, minha filha, entendeu? É esse sentido. Chegou a hora. Eu cheguei. Aleluia. Algumas de nós já até pensou em desistir, né? Eita. Algumas de vocês já pensou em desistir do ministério, do casamento, do chamado. Só que Deus te diz nesta manhã, você não está sozinha, você não está sozinho neste parto. Aleluia. Então escreve aí, só para reafirmar, eu não vou desistir no meio do processo. Eu não vou desistir. Não podemos desistir. Em Gálatas 4,19 diz, meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Aleluia! Então, nós e Cristo vivemos uma vida só, juntos. Então, Ele está em nós sendo gerado e nós estamos sendo gerados. Entende? A Bíblia é a preparação, né? Então, nós já não somos mais as mesmas, né? Porque tem algo crescendo em nós todos os dias. Essa fome por Deus, essa necessidade de sentir a presença dele. É como um bebê quando está na barriga da mãe, que não vê a hora de sair.
porque está apertado. Ele está crescendo, está crescendo, está crescendo e está apertado. E ele precisa sair. Para quê? Para estar perto do pai e da mãe. Amém? É isso aí, Maria Tereza. Eu não vou desistir no meio do processo. Amém? Tem um trecho do livro que diz assim: esse clamor é a evidência de que o céu está grávido de algo para a terra. Algo precisa nascer para nós. Amém? Algo precisa nascer. E eu quero que você coloque as tuas mãos assim sobre o teu ventre, tá? E declare com fé: Senhor, mesmo sem entender, eu recebo esse tempo de gestação espiritual. Eu não vou parar no desconforto. Eu creio que o que tu estás formando em mim é para ser para a tua glória. Que o Senhor está formando em mim para ser é para a tua glória. Eu estou grávida da tua presença. Aleluia. Em nome de Jesus. Amém. É forte isso. Eu estou grávida do mover de Deus. Está nascendo aqui em mim. Amém. Glória a Deus. Olha só, a Edivânia está escrevendo assim. Deixa eu ver se eu consigo ler tudo. Irmã Angelita, hoje muitas explicações e para mim esclarecimentos, pois tinha muitas questões e hoje, através da sua vida inspirada pelo Espírito Santo, que está presente aqui, me explicou. Que Deus continue usando a sua vida todos os dias. Amém. Glória a Deus, Edivânia. Glória a Deus. Por isso que eu falo, vale a pena, né? Eu não vou desistir em meio ao processo. Amém, Edivânia, é isso aí. Não podemos desistir, porque existe uma glória de Deus que talvez você ainda não tenha vivido e reconhecido. Você não precisa colocar aqui, eu nunca vi, eu nunca senti, então, de verdade, do jeito que você está falando, Angelita, eu nunca senti, então, né? Não precisa escrever, né? Apenas entenda, está sendo gerado em você. Não é à toa que você está aqui toda a live para aprender um pouco mais e entender o que é a glória e a presença de Deus. Não é à toa. Ela está sendo gerada em você. Você está grávida da glória de Deus, da presença de Deus. E ela vai nascer. E aí vai ser aquela festa. Mas enquanto isso não acontece de verdade, deixe Deus te quebrantar. Deixa Ele preparar o teu espírito. Amém? Se você sente dores porque está gerando algo santo. Se você sente dores é porque está gerando algo santo. Fica firme, aguenta. O céu, ele está prestes a dar a luz através de você. Né? E nós somos como este que a Maria Teresa falou agora há pouco, aonde o brilho do Senhor está em nós. Né? Eu gosto sempre de citar a passagem de Moisés, quando ele quer ver a glória de Deus e Deus mostra muito pouquinho, através de uma fresta numa pedra, né? E aí ele fala, olha, fica lá como um pai falando com um bebê, né? Fica lá atrás daquela pedrinha, tá bom? Que eu vou passar e você vai me ver, tá? É praticamente assim, né? E Moisés foi lá que nem uma criança, porque é uma criança, porque ele era uma criança diante de Deus. Nós somos como crianças, que Deus fala, olha, vai lá, fica quietinho, senta ali, que daqui a pouco eu volto. É mais ou menos isso, entende? E a gente vai tudo obediente lá para trás da pedra, atrás da fresta, esperar porque o papai vai passar. Aleluia! Entende? Então ele está gerando isso em nós. Essa humildade, esse prazer, essa sede, essa fome. Aleluia. Amém, irmão Ivan. Que Deus abençoe. Bom dia, paz do Senhor. Ele está gerando essa fome em nós. Aleluia. Isso é ser a criança que Jesus fala. Né? Deixai vir as minhas criancinhas. Uai! Então a gente não vai mais. Então a gente não vai mais, só criança que vai, né?
Glória a Deus. Meu esposo tá falando que o meu wife é de mineiro. Nem, acho que eu só fui em Minas uma vez. Tá entendendo? Então Deus, ele quer que a gente se assemelhe a essa criança inocente diante da presença dele, não orgulhosos. O Senhor tem que cumprir, o Senhor tem que fazer, sabe? Tá chamando ele de Senhor, até de pai. O Senhor, viu, pai? Tem que fazer assim, assim, assim. Ele olha pra gente, tá bom, senta aí, espera um pouquinho. E ele tem uma paciência. Olha o Ivan, amor, falando, Marcelo sendo Marcelo. Ai, glória a Deus. Glória. Por isso que eu falo que às vezes uma hora não é suficiente, né? Pra gente falar aqui de Jesus, né? Não é. Mas não é mesmo, né? Né? E encerrando já, eu peço para você que compartilhe, né? Que compartilhe. Ó, a Maria Tereza falou, eu com 7.7, então Jesus não quer mais, né, Maria Tereza? Claro que ele quer uma Maria Tereza quebrantada. Ele quer a Maria Tereza, aquela lá, pequenininha, sabe, que estava na idade da pureza, na idade, né, aquela idade da inocência, antes de começar as tribulação e acontecer um monte de coisa na vida. Ele quer aquela Angelitinha, né? Que ali com uns 4, 5 aninhos ainda estava purinha, mas depois começou as tribulações, as coisas da vida, e começou a querer atrapalhar, e olha, 30 anos, Jesus ainda ali comigo, me segurando para, opa, agora vem cá, filha, agora eu te peguei. É assim. E aí, todo esse processo, tô com 46, né? 16 anos depois, Deus me fazendo o quê? Voltar ao jardim. Voltar ao jardim da inocência, né? Para quê? Para ser alimentada pela glória de Deus, pela presença de Deus. Aleluia. Aleluia! Se você gostou dessa live de hoje, compartilha, mas compartilha com muita gente. Eu vou postar ela no canal do YouTube, vou colocar lá, tá? No meu WhatsApp, para quem não tem, né, Facebook, tá bom? Eu não ia falar o nome de plataforma. Da última vez eu falei, me travaram toda aqui na rede, né? Olha só, às vezes o vaso tem que voltar a ser matéria-prima e ser reconstruído, né, Angelita? É verdade, é verdade. Com certeza, Ivan, com certeza. Nós precisamos ser quebrados, moídos, né? Uma vez deram uma explicação assim, ó, Deus, ele pega o vaso, ele quebra o vaso, ele moe até transformar em pozinho de novo. Aí vem o Espírito Santo de Deus, vem Jesus Cristo, joga água, faz aquela massinha, começa tudo de novo. E aí ele vem, o oleiro vem, transforma o vaso novo. Não tem outro jeito. Para transformar um vaso novo de um vaso velho, tem que quebrar e moer. Então, às vezes, você está no processo você está sendo moída, né? Aguenta mais um pouco, que o refrigério do Senhor, a água do Senhor, vai vir te refrescar e te remodelar. Aleluia. Amém? Gente, eu estou muito feliz por essa live. Vou encerrar, vou te convidar para a live 4, que nós vamos falar sobre o capítulo 4 do livro Caçadores de Deus. Tá? Para quem não sabia, né? Chegou agora, né? Meu Deus do céu, chegou lá, né? Já no finalzinho. Essa live é sobre o livro Caçadores de Deus, de Tommy Tenney. Tá? Quem não tem o livro, quem não conhece, né, tem o audiobook, tá bom? Aí na internet eu passo para vocês o link do audiobook. Ai, olha, dá vontade de ler todo dia. Amém, Ivan.
Amém. O Ivan tá falando, amor, olha só, vocês moram no meu coração e nem precisa pagar aluguel, com direito a geladeira cheinha. Aí sim, hein, Ivan? Glória a Deus. Isso que é verdadeiro. Aí é bom, hein? Foi bênção, né, Edivânia? Glória a Deus. Eu vou encerrar, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. E eu quero orar pra gente agradecer. Amém? Soberano Deus e eterno Pai, nós te agradecemos, Senhor. Obrigada, Pai, por essa oportunidade riquíssima, Senhor, de estar compartilhando aqui com os irmãos a respeito da tua palavra. Mas que não sejamos apenas divulgadores do Evangelho, não. Que nós sejamos, Senhor, aqueles que carregam a tua presença, que a tua luz esteja estampada nos rostos de cada um que está participando dessa live, porque tem fome, tem sede de ti. Porque busca de verdade o Senhor, busca a transformação, busca o renovo. Aleluia! Ah, Senhor, que nós tenhamos essa fome constante da Tua presença, como diz essa parte desse livro do Teu Filho. Senhor, nós sabemos que tem muito mais, que o que a gente viu até hoje ainda é pouco, comparado com aquilo que o Senhor tem para nós. Como diz na Tua palavra, tudo aquilo que a gente passou, mas não tem nada semelhante com a glória que está por vir. Com a glória que está por vir. Aleluia, papai. Por nós ficaríamos aqui a manhã inteira, o dia inteiro, falando de ti, falando das tuas maravilhas, testemunhando, falando dos teus milagres, falando da tua palavra, te adorando, para te alcançar. Nós não falamos de alguém como alguém que foi embora e não vai mais voltar, não. Nós falamos de alguém que é presente, de alguém que está conosco todos os dias, que nos visita. Ah, papai, eu te peço, continua conosco neste dia. Não permita que o inimigo venha tentar roubar, Senhor, isto de nós. Não, ele não vai conseguir. Cerca, Senhor, com muralhas de fogo nossos lares, o lugar onde nós estivermos. Nos cerca com muralhas de fogo, para que o inimigo não tenha acesso, Senhor, que só aqui, só o Senhor tem. Só o Senhor tem. Aleluia. Pai, nos ajuda a nos manter na Tua presença. Nos ajuda, Senhor, a sentir a Tua presença, a Te buscar da maneira correta. Nos ajuda, Senhor, a sermos melhores, a não falarmos coisas torpes, coisas ruins, a só sair da nossa boca, Senhor, bênçãos. Bênçãos sobre a nossa família, sobre os nossos amigos, sobre as pessoas, sobre os Teus filhos, sobre a Tua obra. Em nome de Jesus, Senhor. Usa, Senhor, a cada um de nós, para que a gente possa, Senhor, alcançar vidas com esta palavra, para que as pessoas possam ser inspiradas pela Tua presença, em nome do Senhor Jesus. Nós te agradecemos. Obrigada, Pai. Em nome de Jesus, muito obrigada, muito obrigada. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém. Que Deus abençoe, uma excelente semana para vocês. Maria Tereza, uma boa semana, que seja na presença do Senhor. Uma excelente semana para cada um de vocês, em nome de Jesus. E eu quero fazer uma pergunta para você nesta manhã, para a gente encerrar mesmo. Alguém já disse que te ama hoje? Não? Então eu quero dizer que eu te amo muito, mas Jesus, Ele ama muito mais, amém? Amém, Ivan, tudo é para a glória de Deus. Ivan foi abençoado por Deus com dons, e ele está falando aqui, eu creio. Para quem não vai ver o comentário depois, eu preciso repetir. Ele viu uma luz intensa que emanava dos meus lábios, produzindo a cura emocional na vida de alguém. Eu creio, para a glória de Deus. Eu creio. E é para isso que nós fomos chamados, tá? Que Deus abençoe muito a vida de vocês. Amém, Maria Tereza. Vamos continuar orando pelo seu filho Evandro, né, que está indo para a Europa.
Amém, amém, Iracema, que Deus abençoe. Muito obrigada pela participação de cada um de vocês. Tomem posse dessa cura emocional, tomem posse, tá? Que a partir de hoje seja dia de renovo, semana de renovo, ano de renovo, amém? E até a próxima live, se Deus disser que sim. Que Deus abençoe em nome de Jesus, fiquem na paz do Senhor.